Olá, caros alunos do nono ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser uma aula de Química, dando continuação à atomística, né? A gente vai entender como é um elemento químico da tabela periódica, sua simbologia, os números que tem nesse elemento, como o número atômico, o número de massa, a simbologia dele para a identificação desse elemento no estado elementar da tabela periódica, ok? E posteriormente a gente vai descobrir como foi o átomo, como foi a descoberta do átomo de Bohr, descobrir não, falar, né? Explicar sobre isso para que vocês possam entender como acontece a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Vocês têm que entender os níveis, as camadas, a quantidade de elétrons em cada camada e nível, como também a quantidade de elétrons em cada subnível, ok? Então a aula de hoje é basicamente isso. Vocês precisam entender para que quando chegar na tabela periódica, vocês estarem afinados e entender melhor essa tabela periódica, ok? Então, espero que vocês gostem da aula. Chega de papo e vamos para a aula, ok? Valeu. Estudar posteriormente ao que a gente viu na aula anterior, que foi os modelos atômicos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o elemento químico, a sua configuração, como ele se apresenta na tabela periódica, a sua configuração. Falar um pouquinho sobre a contribuição de Niels Bohr, né, para a gente conhecer o átomo como ele é hoje, a sua distribuição eletrônica, enfim. Vamos começar a aula, ok? Primeiro a gente vai ver como é a simbologia de um elemento químico na tabela periódica, no seu estado fundamental. Aqui está a representação de um elemento da tabela que eu peguei. Eu dei o exemplo do ferro, ok? Por exemplo, aqui é o número atômico, certo? Que é o que identifica o elemento na tabela periódica, certo? Detalhe, o número atômico, no estado fundamental, o elemento químico, ele tem o mesmo número de elétrons, ou seja, se ele tem 26 prótons, que é a mesma coisa de número atômico, ele vai ter 26 elétrons, ok? Aqui é o símbolo do ferro, ok? Aqui é o nome, ferro, o nome do elemento químico. Aqui é a sua massa, geralmente a gente arredonda para 56, ok? E aqui está presente a distribuição eletrônica, que a gente vai ver lá na frente como é que se faz isso, ok? Essa distribuição eletrônica que é o diagrama de Linus-Pauling. Aqui nós temos a conclusão sobre o ferro. O ferro, a simbologia é Fe, o número atômico é 26, o número de massa é 56, o seu número de prótons é 26, que é a mesma coisa do número atômico, a mesma coisa é o número de elétrons, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons no elemento químico no estado fundamental, ok? E o número de nêutrons. Professor Rodrigo, o que é número de nêutrons? Nós vimos na aula passada que o número de nêutrons somado ao número de prótons de um átomo, né, forma o que chamamos a massa do seu núcleo, ok? Então, não se esqueçam disso, ok? A massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de prótons é quanto? 30. O número de nêutrons, aliás, o número de nêutrons 30, e o número de prótons é quanto? 26. 26 mais 30, 56, ok? Cuidado para não esquecer disso, certo, pessoal? Ok? Não esqueçam. A é igual a Z mais N. Não esqueçam. Massa é igual a número de prótons mais número de nêutrons, ok? Agora nós vamos falar sobre o átomo de Bohr, né? Como foi que ele descobriu? Ele pegou o átomo de Rutherford, né, que a gente viu, que ele tinha descobrido os elétrons e o núcleo do átomo. E Bohr, através dos seus experimentos, em 1913, descobriu que o átomo ele tinha o quê? Ele tinha camadas e níveis. E essas camadas e níveis tinham níveis de energia diferente em cada uma dessas camadas, certo? E ele chegou à seguinte conclusão, através de seus estudos. Ele colocou a denominação nível 1, certo? Camada K. Nível 2, camada L. Nível 3, camada M.
nível 4, camada N, nível 5, camada O, nível 6, camada P e nível 7, camada Q, certo? Então, ele fez o seguinte, da camada mais interna, que é a K, a menos energética, a mais energética, que é a Q, certo? E ele fez essa descoberta das 7 camadas do elétron, da eletrosfera, que fica ao redor do núcleo, ok? Que antes Rutherford tinha descoberto, só que ele aprimorou descobrindo os níveis de energia dessas camadas. Então ele descobriu o número máximo de elétrons em cada uma dessas camadas, que foram 2 na camada K, 8 na camada L, né? 18 na camada M, 32 na camada N, 32 na camada O, 18 na camada P e 8 na camada Q, gente, certo? Aqui tem um pequeno erro, ok? Coloquem 8, é porque eu estava no livro, mas o livro corrige lá na frente que eu vou mostrar a vocês, ok? Coloquem 8, por favor. Coloquem 8 aqui. Vamos mais adiante. Isso aqui é o núcleo do átomo, viu? Só que foi descoberto por Niels Bohr os níveis, as camadas e a quantidade máxima de elétrons em cada camada, certo? Só que estudos, né, depois descobriram que existem os subníveis, certo? Dentro desses, na distribuição desses elétrons na eletrosfera dos átomos. Então, existem 4 subníveis, certo? E os subníveis, eles são S, P, D e F. E o número máximo de elétrons para esses subníveis é 2, 6, 10 e 14, certo? É fundamental que você aprenda tanto os níveis como os subníveis, as quantidades de elétrons em cada um deles. Eu vou explicar por que lá na frente, ok? Vai haver um diagrama, o diagrama de Linus Pauling vai explicar direitinho isso para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Eu peguei, inclusive, tem o livro mostrando aqui o subnível 7 com 8 elétrons, ok? Então, aquilo ali você corrige naquela tabelazinha, bota 8 elétrons, ok? Vamos lá. Onde tinha anteriormente. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, no nível 7, 8 elétrons. Aqui, ó. Opa. Nível 7, tá vendo? 8 elétrons, ok? Bote 8 aqui, por favor. Aqui. Observe os dados que serão utilizados no estudo da tabela periódica. Observação. Esses dados serão utilizados no estudo da tabela periódica. Vamos montar o diagrama de Linus Pauling, pois ele é essencial para saber a posição correta dos elétrons nos átomos, certo? Dos elétrons nos átomos. Primeiro, coloque em ordem crescente os níveis de 1 a 7 longitudinalmente. Eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer. Para cada nível, coloque o subnível ao lado, sobrescrito o número máximo de elétrons. Aí aqui tem, ó, primeiro nível, só pode ter 2 elétrons, certo? Aqui, ó, é o nível, aqui é o subnível e aqui é a quantidade de elétron, certo? Que é elétron, subnível e a camada, certo? Aqui, ó, tá vendo? Um S2. No segundo, no nível 2, aliás, na segunda camada, tem camada 2, tem subnível S, 2 elétrons. Camada 2, subnível P, 6 elétrons, certo? Professor Rodrigo, por que 6 elétrons? Aqui, ó, um S2, sempre no subnível S vai ter 2 elétrons. Tá aqui, ó, vendo? Ó, todo S tem 2 elétrons. Todo subnível P vai ter 6 elétrons, a não ser que o átomo não chegue, o número atômico dele, do elemento químico, não chegue até o que? 6P, que eu vou explicar lá na frente para vocês. Aqui, ó, subnível 3, camada. Terceira camada
subnível S, 2S2, não, 3S2, 3P6, certo? É 18 elétrons, ó. 3D, 10. Se você pegar aqui, ó, 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Tá vendo? 18 elétrons. Terceiro nível, tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Terceiro nível são 18 elétrons. Vamos lá, vamos ver se terceiro nível é 18 elétrons. Tá aqui, ó, terceiro nível, 18 elétrons, tá vendo? Pra cá. Quarto nível, quarta camada, é 1S2, 4S2, porque é 1, 2, 3, 4. Quarta camada, quarto nível. Nível 4, quarta camada. Tem que ter 32 elétrons. Vamos lá. 4S2, todo S tem que ter 2 elétrons. 4P6, todo P tem que ter 6 elétrons. 4D10, certo? Todo D tem que ter 10. 4D10 e 4F14, certo? Vamos lá. 4F14. Vamos lá? Ó, S2, P6, D10 e F14, ok? Agora vamos ver, aqui a gente está no quarto nível, né? Isso tem que ter 32 elétrons, vamos conferir. Ó, quarto nível, 32 elétrons, tá vendo? Vamos lá, continuando, vocês vão entender bem direitinho isso aqui. Quinto nível, tem que ter 32 elétrons. Quinta camada, vamos lá. Camada 5, ó, tudo 5 aqui. 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14. Do mesmo jeito que tá aqui, ó, só muda o quê? A camada e o nível, que é nível 5. Vamos conferir lá? Vamos lá. Quinta camada. Nível 5, quinta camada. 32 elétrons. Nível 5, quinta camada, 32 elétrons. Ó. 14 mais 10 dá quanto? 24. Mais 6 dá 30. Mais 2, 32. Ó. 2 mais 6, 8. 18 mais 24 dá 32 elétrons. Sexto nível. Tem que ter 18 elétrons. Certo? Então ficará 6S2, 6P6, 6D, 10. 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Bateu, ó. Tá vendo aqui? Sexto nível, sexta camada. Vamos ver se é 18 elétrons na sexta camada. Tá aqui, ó. Sexta camada, 18 elétrons, ok? Então vamos continuando. Sétima camada. Sétimo nível ou sétima camada. Tem que ter 8 elétrons. Vamos lá. 7S2, certo? 7P6. Se tem que ter 8 elétrons, então 6 mais 2, 8. 8 elétrons. Então só tem o quê? Só tem até o subnível P. Certo, gente? Então vamos conferir lá. Aqui, ó. Tem que colocar um 8, como eu falei para vocês, ok? Vamos lá. Então, a gente descobriu como é os níveis e os subníveis. Os níveis são 7 níveis. Os subníveis são 4. São S, P, D e F, ok? Gente, a gente nem toda a vida vai precisar usar todos os subníveis e todo o diagrama de Linus-Pauling. Tem momentos que a gente vai parar aqui na distribuição eletrônica, tem momentos que a gente vai parar aqui, ou até na segunda camada. Enfim, depende da questão, ok? E isso é importante para se aprender como é a distribuição eletrônica dos elementos na tabela periódica, ok? A gente descobrir, ok, pessoal? Segundo Linus-Pauling, é preciso seguir a ordem das diagonais para descrever a distribuição eletrônica. Agora nós vamos ver como acontece a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling. Vamos lá, pessoal. Agora vamos ver como é que acontece a distribuição dos elétrons, né, no diagrama de Linus-Pauling, ok? Dos subníveis. Vamos lá. Primeiro, segundo. Quanto é isso aqui, pessoal?
Quantos elétrons? No máximo 2. Esse aqui, 8. Esse aqui, 18. Esse aqui, 32. Esse aqui, 32. Esse aqui, 18. E esse aqui, 8. Como é que você sabe, professor, de cabeça? Porque tá aqui, ó. 2 mais 6, 8. 2. Aqui, 18. Aqui, ó, 38, tá vendo? É só você somar esses expoentes aqui, ó. 2 mais 6, 8, mais 10, 18. É a quantidade de elétrons que cada um dessas camadas, aqui, tem no máximo, ok? Então vamos lá. Você pode ver que está de forma diagonal. A camada K, certo? Ela tem o quê? Ela tem 2 elétrons, certo? Aí vem, ó, aqui. A L tem 6. Por que tem 6, professor Rodrigo? Apesar de ser diagonal, ela vem aqui, vai, volta. Vem aqui, ó. Tá vendo? 6 elétrons. 8 elétrons, aliás. 6 mais 2, 8. Continuo aqui, ó. Ok? Porque o diagrama... Opa, voltando. Continuando. Vem aqui, ó. 3s2, aí vai para cá. Faz isso aqui. 3p6. Certo? 4s2 vem para cá. 3d10, tá vendo? Aqui, ó, M. Vendo aqui. 3s2. Tá vendo? Aliás, 3s2 não, desculpe. 3d10. 4p6, certo? 5s2, aí vem 4d10, aí vem, ó. Essa camada aqui é qual? A de 32 é o quê? É o N, tá vendo? Aí vem 5p6, 6s2, aí vem, ó. Aí vem 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, aí vem, ok? Aí aqui, ó, 5F14, que pertence à camada O, que são 32, 6D10, que é da camada P, que é 18, que suporta 18 elétrons no máximo, e terminando 7p6, que dá 8 elétrons na última camada. Então, gente, a distribuição eletrônica, o diagrama de Linus Pauling é esse. Ele é fundamental que vocês entendam, porque se vocês não fizerem esse diagrama direitinho, vocês vão errar as questões, ok? Entenda, ele vai na diagonal, só que o elétron, a gente conta as camadas de forma linear, certo? Ele vai diagonal. Aqui, ó, a distribuição eletrônica dele é diagonal, viu? Cuidado. Agora vamos ver uma questão, certo? Tem um exemplo aqui, vamos fazer uma questão aqui, ok? O exemplo do ferro. Tem assim, ó, exemplo 1. Distribuição eletrônica do ferro. Aí tem aqui, ó, ferro, aí tem Z. Z é o quê, pessoal? Z é número de prótons, ou número atômico, é a mesma coisa, certo? Que é 26. Esse número aqui é o que identifica o elemento na tabela periódica. Não esqueçam disso. Aí vem, o ferro apresenta um número atômico 26. Logo tem 26 elétrons, como eu havia falado para vocês. Segundo a ordem energética da distribuição eletrônica do ferro, teremos que usar primeiro a tabela de Linus Pauling, seguindo as setas. Aí vem, ferro é igual a 26. Aí vem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Gente, por que parou em 3d6? Vou explicar para vocês agora, certo? Lembrando que ele tem 26 elétrons. Se ele tem 26 prótons, ele vai ter 26 elétrons. Tá aqui, ó. Lembre-se disso aqui, ó. Não esqueça disso. Olha aqui, ó. Aqui, ó.
26 prótons, número atômico 26 é a mesma coisa de 26 prótons e 26 elétrons. Tá vendo aqui? Prótons e elétrons é as mesmas quantidades no elemento químico na tabela periódica em seu estado elementar. Ok? Voltando para cá. Então, como é que eu vou explicar isso aqui para vocês? Vamos lá, preste atenção. Essa distribuição eletrônica aqui do 26 aconteceu da seguinte forma. Ó. 1s2, certo? Vem 2s2, já são 4. 2p6, já são 10, certo? Por quê? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Vindo 3s2, são 12. 3s2 vem 3p6. Então, peraí, vamos lá. Eu já tenho 10, 12, mais 6, 18. 4s2, 18 mais 2, 20. Aí vem 3D. Aqui tem 3D10, né? Mas não pode, gente, ser 3D10. Por quê? Porque são 26 elétrons. Aqui, ó. Tá vendo? 26 elétrons. Veio aqui no 3D10, mas não pode ser 3D10. Tem que ser 3D6. Professor Rodrigo, por que tem que ser 3D6? Porque se você fizer a soma de todos, quando chegar aqui, tem que dar 6. Ok? Não pode dar 10, ó. Porque 2 mais 2, 4. Mais 2, mais 6, 10. 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Aí eu venho para cá, ó. Quando chega aqui, ó, 3D10, eu não posso botar 3D10. Tem que ser 3D6 para completar os 26, ó, como tá aqui, ó. Tá vendo? Professor Rodrigo, em que camada esse 3D6 parou? Na camada M, ó. Tá vendo, ó? A camada M aqui, certo? Essa é a camada M. Então, como é que fica a configuração do elétron? Aqui está o elétron, o átomo, aliás. Aqui está o núcleo do átomo. Gente, aqui tem prótons, elétrons e nêutrons, viu? Aliás, prótons, nêutrons e a massa. O que é que vai acontecer? K, certo? Está aqui, ó. K, 2 elétrons. L, 8 elétrons. M, tem quantos? M tem... M tem 18. E N tem quantos? Apenas 2 elétrons na sua última camada, certo? Então, gente, cuidado, certo? Cuidado para vocês não cometerem o erro, certo? De, ao fazer a configuração, a fazer o diagrama de Linus-Pauling, fazer com as setas erradas, certo? Não seguir a ordem, certo? Tanto de camada e subníveis e quantidade de elétrons para cada subnível. Não se esquecendo também da quantidade de elétrons para cada camada. O diagrama de Linus-Pauling ele é desse jeito, certo? Ele, apesar da camada ser na linear, o diagrama tem que ser o quê? Diagonal. Não esqueçam disso, senão vocês vão acabar errando. Por exemplo, a camada N, tá vendo aqui? Ela ficou com 2 elétrons. Tá vendo aqui, ó? A camada N. Ok, gente? Então, por favor, não esqueçam disso, ok? Por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Na próxima aula, a gente vai entrar em tabela periódica. É fundamental que vocês entendam isso, ok? Então, até a próxima aula. Valeu!